quiser e permitir, que pode não querer e não permitir, terminaremos hoje o capítulo 8. Por isso, estamos estudando a família em meio à tormenta, como a cruz redefine o lar. E no capítulo 8 temos falado sobre a reapropriação da sexualidade. Então este tem sido o tema, foram várias aulas aí, se eu não me engano já é 6ª aula, então bastante tempo. Vamos só retomar os últimos tópicos que falamos, nem vou mais, diferente das outras, retomar tudo, mas só dos últimos tópicos já é bastante coisa a ser retomada. Nós falamos antes sobre fornicação e depois sobre adultério. E o adultério, nós falamos sobre a ilusão de que o amor evita a infidelidade. A ilusão de que basta se amarem, não correrão risco de infidelidade. Bom, vimos que Paulo adverte sobre o casal manter relação sexual, não por deixar o cônjuge satisfeito. Não é isso, temos que fazer metodicamente para que ambos estejam satisfeitos, é só isso, é só uma questão biológica. Não, mas é para o apego, para o prosseguir em conhecer, para atingir o objetivo da união. Então, vimos também que quem trai está em busca de um universo alternativo, para ver o que aconteceria se ele fizesse escolhas diferentes, se ele não assumisse os compromissos que assumiu, se ele voltasse à fase da irresponsabilidade. Então, várias nostalgias aí desse universo alternativo dele. E se eu escolhesse diferente? E então a segurança do casamento não se dá pela alegria, felicidade, satisfação do casal, não é isso. Então os casamentos mais seguros são os que, por meio do sofrimento, marido e esposa são modelos de sacrifício um pelo outro. Então não é pelo Instagram, não é pelo casal feliz passeando que se mede a segurança do casamento. Mas quando realmente entendendo o que é o amor, entendendo o Deus de amor, eles cuidam e se sacrificam um pelo outro. Isso vem também através do sofrimento. E casados, eu não preciso falar, casamento traz sofrimento. Imagina, vocês nem imaginam o que é isso, né? A maioria que é casado nem sabe do que estou falando. Bom, nós precisa-se admitir que não se é imune à infidelidade, seja por amor, seja por felicidade, seja por desempenho. Então não importa se você acha que os dois se amam, não importa se você acha que os dois parecem felizes, não importa se você acha que os dois em desempenho sexual também têm se servido. Não é. Isso não torna ninguém imune à infidelidade. O diabo sabe que a maneira de derrubar alguém não é com um cônjuge deficiente, mas sim com um eu deficiente. É através do pecado, é através da brecha. Então nós estamos lidando com pessoas vulneráveis ao pecado. Quando falamos de adultério e infidelidade, estamos falando com pessoas vulneráveis ao pecado. E levante a mão quem fala, eu sou invulnerável ao pecado. Ninguém é, só Cristo. Então, precisamos combater o pecado, entendendo aqui as tentações. Falamos que o poder do adultério está no mistério, no segredo. Nós temos falado isso, eu lembro do David falando isso bastante para os jovens. O pecado gosta das trevas, gosta do escuro, cresce no escuro. Então precisamos da luz. Da luz, o pecado é igual ao mofo, né? Acho que a comparação era essa. Então, o pecado se aproveita do escuro. Então, cada cônjuge deve aprender a vulnerabilidade de confessar ao outro no início da tentação e do afastamento. Então, estou piorando, estou caminhando para um problema no casamento, estou caminhando para outras ideias.
já abrir o jogo e lutar contra. Ah, difícil fazer isso. No PG a gente falou, é difícil fazer isso. É muito difícil. Só é possível em Deus. Por quê? Porque se não for pelo arrependimento, pela visão do Evangelho, ninguém confessa nada, nunca. Porque gosta do pecado. Porque está sendo levado. Quem não gosta do pecado é aquele que está com Cristo. Então, ele vai lutar pelo casamento. E nós precisamos derrubar esse orgulho. Falamos que a ofensa diante da tentação do nosso cônjuge é sinal de orgulho. Então, se nós recebêssemos essa informação, olha, eu estive vulnerável. Não caí, mas estive vulnerável. Precisamos lutar contra isso. Já pensou ouvir isso do seu cônjuge? Será que isso destrói o casamento? Se destruir é o seu orgulho. Não é nem a vulnerabilidade do seu cônjuge, mas o seu orgulho. Então nós precisamos entender que os nossos cônjuges pecam, entender que eles são tentados, entender que isso é o que Satanás deseja. E lutar com o nosso cônjuge contra Satanás. Não nós contra o nosso casamento por causa do nosso orgulho, não nós contra a nossa satisfação um com o outro por causa das nossas expectativas sobre o casamento, mas na realidade, dois pecadores entenderem que precisam lutar contra o pecado. Então, lutem juntos e com maturidade. Nós necessitamos um do outro. Não ache que você vai precisar em oculto resolver tudo sozinho, mas aumente o conhecer com o seu cônjuge. E precisamos do poder da cruz, todos os dias. Essa é a retomada. Agora, para prosseguirmos em si, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. E vocês estão muito constrangidos nesse tema de se juntarem e falarem. Então eu vou mudar um pouquinho do tema, vou me aproveitar, de uma reflexão. Nem é em si a reflexão central aqui, mas eu quero me aproveitar para fazê-los falar. Então, se ajuntem em grupos, pequenos grupos aí, e me respondam: deveríamos realizar a ceia toda semana? Por quê? A pergunta é: deveríamos realizar a ceia toda semana? Todo domingo tem ceia. Sim ou não? Se é fácil, sim ou não, você leva alguns segundos para falar. Eu quero saber por quê. Por quê sim ou por que não? Ajuntem-se. Vocês têm somente 4 minutos. E contando.
Já estão chegando a conclusões? Ceia toda semana? Vai se esgotando o tempo. Findaram-se os minutos, vamos lá. Deveríamos realizar a ceia do Senhor, toda semana? Por quê? Alguém quer responder? Alguém deseja? Lá no fundo já pediu a palavra. O nosso grupo chegou à conclusão de que obrigatoriamente não deveríamos, porque Cristo não deixou específico para nós quantas vezes por semana devemos fazer isso. Mas a gente ficou com uma dúvida que se a ceia é um elemento de culto, a gente talvez está cultuando pela metade ou não? Então, será que estaríamos sem a ceia cultuando pela metade? É que, como o batismo, por exemplo, também é elemento de culto, sem batismo há culto. Então, não que seja obrigatório para todo culto, mas é oportuno para todo culto. É isso que nós estamos comentando. É oportuno para todo culto? Alguém mais? Seria bom realizar em todo culto? Seria mais excelente ou menos excelente? Kleberson. Bom, nós discutimos aqui um pouquinho e, assim, toda semana, talvez, de primeiro momento, poderia originar um arrependimento constante para nós, né, por estarmos cultuando e tomando a ceia ali, né? Porém, com pouco tempo, nós iríamos relaxar e passaria a ceia, talvez não ser algo tão importante quanto. Então, nós entendemos que, como no caso nós fazemos mensalmente, né, está dentro de um período considerado bom, porque a ceia ela tem que nos remeter ao arrependimento, mas só que eu não posso ficar com a mente voltada para que eu me arrependa somente naquele momento da ceia. Eu tenho que me arrepender a todo momento, né, para que eu possa evitar as tentações, evitar o pecado. Então, eu acredito que não seria ideal toda semana, né, para não trazer essa sensação de que está tudo bem, está tudo normal, porque eu vou ser perdoado já novamente, a cada ceia eu tenho arrependimento e Cristo me perdoa. Eu tenho que ter arrependimento a todo momento, né? A ceia é o memorial, né? Então, espiritualmente, eu não precisaria depender da ceia para me arrepender, eu tenho que me arrepender puramente por si próprio, pelo meu coração, pelo meu espírito, né? Então, eu acredito que semanalmente não seria algo tão essencial. Mais algum benefício, mais algum empecilho? David? Eu já fui membro onde tinha ceia toda semana, e claro, não é obrigatório, e também tinha algumas pessoas que concordam, que banaliza, mas eu creio que esse banalizar seja não o problema da ceia e não necessariamente o problema da frequência, mas o problema do próprio coração. Assim como falar eu te amo para minha esposa todo dia não diminui nem banaliza o amor
expressa. Agora, falando sobre benefícios, tem vários. Uma, que esse ceia é memorial de Jesus Cristo. Então, é uma declaração clara do que ele tem feito por nós, a visitantes e a membros, é uma boa lembrança. 2, é curioso que a frequência dos membros aumentou quando mudou para esse modelo de ceia. Começaram a levar mais a sério. E também começamos a levar mais a sério as faltas de quem insiste em não participar da ceia. Fica mais fácil identificar quem está com problema e é mais fácil tratar nível individual e congregacional. Mais alguém? Benefícios e obstáculos? Não havendo, vamos continuar então o nosso tema. O que tem a ver isso aqui com o tema? Tem a ver com o tema. Já vou chegar nisso, mas queria fazer a pergunta antes. Se eu mudasse essa pergunta para um casamento, deveríamos realizar sexo toda semana? Por quê? Acreditem se quiser, as objeções seriam parecidas. As objeções seriam parecidas. Vamos lá. 1 Coríntios 7, de 3 a 5. 1 Coríntios 7, de 3 a 5. É o texto que mais temos tratado nesse capítulo. Vamos só lembrar, vamos relembrar, vamos ler. É importante lermos, sempre meditarmos nas Escrituras. Por mais que sejamos conduzidos aqui por uma leitura, uma literatura, um livro, sempre alicerçados apenas na revelação. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Bom, a sexualidade conjugal deve nos mostrar nossa vulnerabilidade e nossa dependência um do outro. Então, continuando o assunto que nós estamos tratando, a sexualidade conjugal, a vida sexual do casal, mostra e deve nos mostrar que somos vulneráveis um ao outro, vulneráveis ao pecado. Nós somos vulneráveis. E também dependemos. Nós não podemos depender de nós mesmos apenas para nossa realização. Nós não podemos depender apenas de nós mesmos, mas depender um do outro e servir um ao outro. Então, estamos até dentro da sexualidade cumprindo a lei de Deus. Nós precisamos amar uns aos outros. Então, nós precisamos nos dedicar ao próximo, e neste caso, com uma limitação, o casamento. As Escrituras ensinam a nos deleitarmos na união por conexão, amor e serviço, em aliança e perseverança. Ou seja, nós somos chamados à alegria, nós somos chamados ao prazer, sim. Nós precisamos nos deleitar na união. O casamento é para ser alegre e festivo, sim, também. Vai enfrentar dificuldade e sofrimento, claro, também. Mas nós precisamos nos deleitar nessa união. Ela precisa aumentar a conexão, ela precisa sempre aumentar em amor, ela precisa aumentar em serviço. Então, somos vulneráveis e carecemos, uns dos outros, o cônjuge do cônjuge, em conexão, em amor, em serviço.
Isso vai ser moldado pela aliança e pela perseverança. E essa perseverança, essa continuidade, vai levar a uma possibilidade de profundidade que relações breves e superficiais não conseguem oferecer. Então, precisamos entender essa função, seja do casamento e da sexualidade. Enxergar o amor não como forma de se tornar grande, mas como meio de se doar. Então a gente não está usando isso para nós nos elevarmos, não estamos usando o casamento, não estamos pensando na sexualidade como algo para eu ser o bom, eu ser o melhor, eu ser o grande, eu ser o realizado, eu ser o satisfeito. Não é sobre mim. Não é sobre mim. É como eu vou me doar. Não tem como um casamento perdurar se não for essa ideia. Como vou me doar? A reflexão é sempre sobre como eu posso me sacrificar. Então, quando nós falamos de batalha espiritual dentro do casamento e da sexualidade, nós falamos desde o começo, desde o início. A batalha espiritual não é só se afastar do que é ilícito, se afastar das relações extraconjugais, se afastar da fornicação, se afastar do adultério e da infidelidade. Não é só se afastar do ilícito, mas lutar contra a falta de contato físico. Então, precisamos também não apenas nos afastarmos do que é mal, mas nos aproximarmos do que é bom. Então, precisamos do contato. Não adianta falar, nós como casal, nós somos assim mesmo, frios, distantes, nem relamos um no outro. Uma vez no ano a gente marca, combina, luz apagada, renova os votos, cada um para o seu canto e volta a conviver longe um do outro. Não é isso. Precisa do contato físico, e o contato físico, nesse caso, ele é também de cunho sexual, mas não só. Então, ele caminha por uma proximidade, e essa proximidade também caminha para a sexualidade. Então, isso independe do avanço da idade. Não pode se perder com o tempo. Isso não pode se perder com os compromissos. É que trabalhamos muito, eu e ela trabalhamos tanto, que a gente nem tem tempo um para o outro. Estão em pecado, estão em problemas, precisam de tempo para ambos. E estar um com o outro, se unir um ao outro e manter saudavelmente essa proximidade, é difícil, porque às vezes o que retrai essa proximidade pode ser até trauma. Então, é lutar contra traumas do passado. Imagine lidar com uma pessoa, você se une com uma pessoa que tem algum trauma, que tem no histórico alguma coisa que deixa ela retraída, que ela é machucada pela vida e não consegue se dedicar da forma mais comum aos demais. Vai ter que ter amor, vai ter que ter compreensão, vai ter que cultivar essa intimidade. E por isso, desde o começo, falamos que essa conexão é subjetiva. Não vai ser igual para todo mundo, vai ser no mesmo nível de dificuldade para todo mundo. Nem todo mundo vai ter a mesma abertura e tranquilidade de lidar. Cada um vai ter um jeito, mas isso será íntimo do casal. Só não pode deixar de crescer intimidade, cada um do seu jeito, de uma forma saudável, mas sem deixar de crescer a intimidade. Então, porque o sexo conjugal tem o propósito de aumentar a união. Aumentar a união. O que nós precisamos entender é que isso importa. A gente pode ir para estudos científicos, vai ver que isso importa. A gente pode ir para estudos, seja de biologia ou seja de psicologia, importa. A vida sexual importa. Principalmente de casais. E quando não está bem na vida sexual, quem é afetada? A família.
toda é afetada. Mas nós não temos só a família de casa, a igreja é afetada. Então, seus filhos e a igreja dependem de sua vida sexual. Seus filhos e a igreja dependem de sua vida sexual. Forma-os. Entenda, isso muda o trato do casal. Os filhos crescem à sombra do trato de marido e mulher. Eles desenvolvem-se emocionalmente, psicologicamente, à sombra do trato de marido e mulher. E marido e mulher que não tem vida sexual ativa, terão um trato que mudará a concepção. São amigos que convivem. Virou uma república, a família é uma república. Simplesmente isso. É um jeito de dividir contas, para não pagar sozinho o aluguel ou as contas. Então, que fique claro, talvez a família mesmo está sendo prejudicada, talvez a igreja está sendo prejudicada. Então, quando olhamos a retirada do erótico no casamento, não é indiferente, mas ataque do poder inimigo. Satanás deseja desintegrar. Aquilo que Deus uniu, Satanás deseja que seja desintegrado. Satanás deseja que seja afastado. Só que em Cristo, Deus integra, une aquilo que é dividido. Então, neste sentido, uma frase interessante e simples às vezes, a forma mais imediata de combater o diabo é ir para a cama juntos. Para o casal, para marido e mulher, às vezes a forma mais imediata de combater os problemas do casamento é ir para a cama juntos. É o diabo tentando afastar, é o diabo tentando desintegrar. E às vezes uma forma de lidar, sim, é irem ambos, marido e mulher, para a cama juntos. Alguma dúvida ou comentário até então? Apesar que todo mundo é muito constrangido de fazer dúvidas, apresentar dúvidas nesse momento, né? Tá, e o papel da igreja nisso? Como a igreja, e aí chegamos ao ponto, como a igreja pode auxiliar nisso? Primeiro, obviamente, temos estudado. Aqui a pergunta é como a igreja pode ajudar a sustentar a aliança conjugal? Como nós podemos ajudar nisso? Não, você não vai chegar no irmão e falar: e aí, irmão, está com a vida sexual ativa com a esposa? Não faça essa pergunta, combinado? Agora, ao contrário também do que muitos pensam, muitos não, mas alguns pensam sim, nós falamos desde o começo, é importante que a igreja ensine de púlpito sobre também sexualidade. Só que isso não quer dizer, como o autor diz, não com dicas fervilhantes no púlpito, embora devamos admoestar sobre a vida sexual saudável, seja na igreja, seja nos estudos, seja nos sermões. Então, vamos separar as coisas aqui, que fique clara essa separação, tá? A igreja deve falar sobre vida sexual de púlpito? Sim. O que sobre vida sexual? De que ela é importante, de que ela precisa ser saudável e de que ela precisa refletir o evangelho. Agora, a igreja precisa ensinar as pessoas sobre a intimidade, citando as intimidades? Não. E tem gente que espera isso, tá? Ah, mas eles são jovens, precisa ensinar lá, olha, é sobre preliminares, é sobre isso, sobre aquilo. Não, a igreja não vai ensinar isso, não. Não. A igreja vai ensinar as escrituras. E do que as escrituras tratam? Sobre a necessidade disso, sobre como isso demonstra o evangelho, sobre como isso demonstra a união de Cristo e a igreja. É sobre isso que a igreja vai ensinar. É sobre isso. Então, nós podemos ensinar
Podemos demonstrar dentro da igreja como renovar nossos votos em aliança. O autor diz através da comunhão semanal, a ceia. Ele trouxe comunhão semanal, até coloquei aí em parênteses, ceia, para todo mundo ficar bem ciente. Ele está dizendo que, se nós entendermos a ceia como também esse momento de comunhão e intimidade dos membros da igreja, nós estamos também mostrando que importa frequência. Importa frequência. Esse é o ponto. E aí ele coloca as principais objeções para, por que não fazer a ceia semanal? Segundo o autor, ele fala que sempre dizem, primeiro, a ceia é um momento do culto que é muito focado nos membros, muito focado aqui, vem visitante toda vez ficar assistindo a ceia e não participa, nem quer mais vir, porque não é para ele, é muito focada nos de dentro. Segundo, o maior motivo, passa a ser rotineira, passa a ser banalizada, o pessoal não coloca como, tem que ser um evento único e muito importante. Terceira, dá muito trabalho. Preparar a ceia dá trabalho, tá? Tem gente que precisa planejar o domingo para preparar a ceia. Os que só comem, às vezes não percebem o tamanho do trabalho. Aí fala, dá trabalho. Pensa nessas 3 respostas que ele trouxe. E a próxima frase, mesmas desculpas para casamentos sem sexo. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Então, você falar assim, estamos preocupados com isso, é muito focado só no casal. O casal não vive só do casal, vive com pessoas diferentes, vive com os filhos, a família, vive dedicado também à igreja, vive dedicado ao trabalho, coisas de fora. Falar sobre sexo vocês estão falando só sobre marido e mulher. É uma coisa exclusiva deles, estamos ignorando as demais. Também, outra desculpa, se a gente falar, olha, tem que ter uma rotina sexual, tem que ter sempre o sexo, rotineiro. Vamos deixar assim um evento anual, com velas, um caminho assim de bexigas vermelhas até a cama. Aí fica especial, aí vão tratar como especial. Fazer isso sempre, é custoso. Precisa do Vale Night, precisa ver como que vai ser em casa essa rotina, como que é custoso. Também não é chegar assim, é hoje, a pessoa é hoje, e os dois vão lá, não é assim. Então custa também todo um preparo, todo um romance, todo um enredo, dá trabalho. Não são as mesmas desculpas? Então, por serem as mesmas desculpas, tem uma comparação saudável a fazermos aqui. Ainda que dê trabalho, ainda que seja mais rotineiro, ainda que seja focado só nos que pertencem a essa aliança, é saudável sempre renovar votos. A frequência é importante. Então, é óbvio, vocês podem citar, mas qual é a frequência? Vamos combinar assim, a frequência com que você acha que deve existir o sexo do casamento, deve ser a frequência de ceia. Aí muita gente fala, pode ser semestral? Pode ser anual? Então vamos trimestral? Aí muita gente, não. Então o que você acha? Se chegar alguém hoje e falar, vamos fazer a ceia todos os dias, aí eu vou falar, esse está empolgado. Esse quer sempre manter em memória de Cristo. Boa reflexão para mim, hein? Boa reflexão, eu achei interessante. Sobre ceia. Não tinha pensado nesse ponto. Quando tivemos a conferência do ano passado, tivemos um dos preletores conversando com a gente sobre isso, frequência da ceia na igreja. E isso já ficou na minha mente por bastante tempo, e agora o autor, em outro enredo que eu não esperava, faz a mesma reflexão. Então é bom, por isso que eu quis inclusive focar, para a gente pensar com carinho. Isso não depende de imposição de um ou dois,
Isso depende da igreja entender esse propósito. Entender esse propósito de celebrar. Talvez nos seja importante fazer mais vezes do que uma vez por mês. Talvez esteja suficiente. Precisamos realmente meditar nisso. Muitas vezes, prosseguindo, não é por falta de desejo sexual, mas por estar cativos a imagens em uma tela. Sim, estamos falando de pornografia. Às vezes não é simplesmente, não tem feito porque não tem desejo, estão com problema de sentir o apetite sexual. Não, às vezes é porque tem esse apetite canalizado para pornografia. E as igrejas têm enfrentado isso. Não é só o mundo que vive nisso, as igrejas têm enfrentado isso. Então é uma luxúria aí humana por uma sexualidade transgressora da aliança. Não como algo externo, mas como paixão decaída. É algo que já está no coração. É algo que deseja ser externo, mas já está lá dentro. Então, Mateus 5, lembremos o que Jesus disse em Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, do seu coração o desejo, não é só algo externo, não é só quando cometer exatamente que há o pecado. Não, o pecado já existe no coração pelo desejo. Então, já existe ali também na pornografia. Essa luxúria, ou seja, esse desejo desenfreado por sexo, sendo canalizado para a transgressão da aliança. Isso é terrível. É de hoje que o mundo lida com pornografia? Não é de hoje. Mas temos contextos de hoje que talvez agravem sim o problema. Qual? A tecnologia. Tomaram um susto, né? A tecnologia, ela tem um alcance maior. Cita o autor, quase universal. Muita gente tem acesso à tecnologia. E também existe a ilusão ali do anonimato. A gente coloca ilusão, para quem entende, não é anônimo. Nem a guia anônima é anônima. Então, existe uma ilusão de que eu estou sozinho, estou com uma pesquisa ali, eu estou vendo, estou anônimo, ninguém vai saber. Então, se a tecnologia coloca um mundo inteiro de pornografia à disposição e a pessoa consegue acessar esse mundo inteiro anônima, atrai muito. Então, nós temos sim desafios da nossa época, bem particulares da pornografia. Então, o autor coloca que essa pornografia digital está excitando até a morte, até refletindo não só aspectos espirituais, mas também mentais, fisiológicos. Por quê? Por causa da insaciabilidade. Insaciável. Quem já ouviu falar, ou já estudou sobre isso, ou já, de alguma forma, leu sobre o quanto a pessoa que inicia na pornografia, ela vai mergulhando cada vez mais profundo. Se você nunca viu nada sobre isso, se você ver pela primeira vez alguém falando sobre, ler sobre o que uma pessoa vai se adentrando nisso, vai saber que o buraco é muito embaixo. Vai saber que é algo horrível e escandaloso, que a pessoa começa a ter distúrbio sexual de tal forma que quebra todas as lógicas. Ela começa a mudar a própria sexualidade dela para uma distorcida. Ela começa, vendo mulheres, o rapaz começa vendo mulheres peladas, vai começar a ter o desejo de ver o ato sexual, já está querendo ver a nudez de ambos, já está querendo ver depois algo que é mais, e aí mais pessoas envolvidas, e depois vai querer ver mais, chegar até em animais envolvidos. Tem disso.
porque é insaciável. É um distúrbio que vai adicionando distúrbios. A pessoa se afunda. Imagens não bastam. Imagens não bastam. Nós fomos criados com ou para o apetite contínuo um pelo outro. Nós somos criados para funcionar isso dentro do casamento. Uma união da carne com carne e alma com alma. Então não é simplesmente ou exclusivamente carnal de satisfação própria, mas há uma união do se conhecer que nos faz vulnerável, que nos faz conectados, inclusive em alma. E aí, fora dessa união conjugal, o que se busca no mundo? Busca-se um harém de prostitutas digitais, jamais saciando, jamais saciando. Procura pornografia, mas nunca encontrará uma imagem nua o bastante para satisfazer. Nunca chegará. Afinal, o que nós estamos necessitando dentro do casamento é união genuína, é alma com alma, corpo com corpo. É isso que a sexualidade vem a celebrar dentro do casamento. Então, a pessoa que busca apenas a imagem não une alma com alma. Tem apenas o fragmentar e o decair da própria alma. Então, o usuário fica entorpecido e vazio em falso arrependimento. Geralmente, conclui a sua visão pornográfica, aí ele se sente vazio. Parece que quando passa o efeito da droga, aí sente o mal-estar, aí sente a ressaca daquilo que ele fez. Só que isso sempre acontece em falso arrependimento normal. Normalmente, naturalmente, há um arrependimento mesmo, só que é um falso arrependimento. Então, após ver aquela repulsa que a pessoa que consome a pornografia sente, aquela abominação por si mesma que ela sente, com aquela falsa saciedade que ela já teve ali, é a mesma coisa que Esaú, com a barriga cheia lá do prato de lentilha, chorando pela perda da primogenitura. É a mesma coisa. Olha o que diz Hebreus 12. Hebreus 12, 17. Até eu vou puxar um pouquinho do 16, vou ler do 16. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, fiz uma besteira, estou chorando porque fiz alguma... Está lá com o bucho cheio das lentilhas, com a falsa saciedade que vai passar, e chorando, fiz errado, mas continua com a mesma postura, não há genuíno arrependimento. É um Esaú, é um Esaú. E como então, sem o arrependimento genuíno, o ciclo vai recomeçar. Sem o arrependimento verdadeiro, genuíno, que só em Cristo a gente encontra, vai voltar a acontecer. E vai acontecer cada vez pior. E não vai mudar nada. Não vai ter luta. Não vai ter luta, não vai ter resistência. E qual a resposta então para lutar contra o pecado? A graça, o Espírito. A resposta é a confissão dos pecados. A resposta é a confissão. Nós precisamos das Escrituras, nós precisamos de oração, nós precisamos confessar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos dos meios de graça. A luta pode até precisar aí de clamor, quando da tentação em voz alta: Jesus, estou sendo tentado, livra-me. Será que... Não faria isso. Será que está a fim de lutar mesmo? Será que está querendo louvar a Deus e lutar contra a tentação?
sempre quando nós vemos, estou lutando contra o pecado, não posso nem lutar sozinho, não posso buscar o anonimato da luta contra o pecado, não posso ficar fingindo que eu vou conseguir. Eu preciso de Deus, eu preciso clamar a Cristo, eu preciso da mediação de um irmão maduro, eu preciso ser discipulado, eu preciso de acompanhamento, eu preciso me mostrar vulnerável, eu preciso confessar que eu sou um pecador. Nada mais é do que estar na igreja, nada mais é do que vocês estão fazendo aqui. Se você veio aqui essa manhã, não é porque você considera que você não precisa de Cristo, não é porque você está declarando aqui que você não é pecador, você só está aqui porque está confessando: eu sou pecador, eu preciso estar aqui, eu preciso ouvir das Escrituras, eu preciso cantar e regozijar em meu Deus, eu preciso dos irmãos e ouvi-los orando, cantando, eu preciso, porque eu sou um pecador. Quando nós entendermos que não precisamos, abraçamos o diabo e vamos para o inferno. Lute contra o pecado. Além disso, deve se sujeitar à direção da igreja, a fim de encontrar maneiras de escapar dessa tentação. A igreja precisa estar apta para ajudar. Neste e em outros pecados, nesta e em outras tentações, a igreja precisa ajudar. Falamos sobre isso, focamos nisso. A igreja precisa estar pronta para ajudar. Tem irmãos precisando em inúmeros campos, em inúmeras tentações diferentes. Estes irmãos ao redor estão precisando de nós, da igreja. Então, os desafios aqui é a aparência, o parecer irresistível. Mas internet, a facilidade, a solidão, a indústria pornográfica, que é muito cara, realmente investe, Satanás não poupa esforços para a indústria pornográfica. E esse oferecer do pseudo-arrependimento: eu estou arrependido, estou triste depois de ter concluído. Pseudo-arrependimento. Os dois são obras do diabo. Mas nós não podemos esquecer que Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Cristo tem poder. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo, e destruir o pecado em nós. Confie em quem? Confie em Cristo. Então essa sexualidade substituta, não busque intimidade. A pornografia, a sexualidade substituta. Não busque intimidade, mas busca mesmice. Já pararam para pensar nisso? Mesmice. A mulher com a resposta sexual igual a do homem. O homem tem aquele apetite, aí ele encontra lá na pornografia uma mulher super apetitosa por sexo também. Ele olha, encontrei, e busca essa mesmice. A mulher busca o homem de verdade, cavalheiro, romântico, forte, bonito, que vai oferecer com gentileza e força. Busca isso. Mas por quê? Porque ela quer isso. É um espelho da própria alma deles. E o que eles buscam? A si mesmos. Predomina o amor a si mesmo. Predomina o amor a si. Não o mistério do outro. Entendam, é pelo outro. É pelo outro. E aí, o contentamento, talvez palavra deste domingo, tá? O contentamento é destruído. Seja o contentamento pelo cônjuge que eu tenho, com aqueles defeitos, com aquelas falhas, com aquela característica,
Esse é o cônjuge, este é o que eu me aliei, este é o que eu fiz aliança para estar com ele até a morte. Então, preciso me contentar. E o contentamento não é, não tem outro, vai esse mesmo. Não é isso. O contentamento é, sou feliz com o que Deus me deu. Estou prazeroso naquilo que tenho. Isso é contentamento. Não achem que contentamento é aceitar qualquer coisa, mas realmente receber com alegria o que Deus te dá. Receber com alegria o que Deus te dá. E o contentamento também, uma vida fiel de castidade com Deus. Então, ainda não estou casado, ou não vou me casar, eu preciso me contentar com a minha vida de castidade. Eu preciso me contentar em não ter o sexo porque eu não tenho casamento. Então, o que está em jogo aqui é o contentamento. Se você tem um verdadeiro e genuíno contentamento, vida sexual vai estar muito bem. Se você tem um contentamento não sendo casado, a não prática sexual estará muito bem e feliz também em Cristo. A pergunta que ele faz é, quando você olha para telas, aquilo que consome te aproxima de seu cônjuge, ou futuro cônjuge para quem não é casado, ou te afasta dele? Aponta para o outro em uma união, em uma só carne, ou para a personificação erotizada de meus próprios desejos? É um mistério ou miragem? O que temos assistido? E não estou falando só de quem vê pornografia. Estou falando de quem assiste filmes, quem assiste séries, quem vê Instagram, TikTok, redes sociais. O que você tem consumido com os seus olhos te aproxima do seu cônjuge ou futuro cônjuge? Está apontando para o quê? Para o quê? Para uma personificação erotizada? É só uma miragem como espelho da podridão da minha alma? Ou para o mistério que há no casamento? A sexualidade dentro do casamento tem desafios. Estamos caminhando aí para o final, tá? Sexualidade dentro do casamento tem desafios. Desafios de limite, ou seja, sexo é conjugal. A forma de se fazer é através de uma saúde de intimidade entre ambos, não uma dominação. Tem limites, mas também de manter aceso o desejo, manter acesa a sexualidade. Principalmente porque os dois que se casam vêm de inúmeras referências externas, vêm de uma formação sexual com várias coisas que o mundo invadiu na vida, e a gente tem que lidar. O casamento não une só corpos, une contextos que são diferentes, histórias que são diferentes, e isso pode ser assustador. Você conhece, quando você casa, você conhece 100% da vida daquele que você está casando? Tudo o que aconteceu, no claro e no escuro? Não. Nem você se conhece o suficiente quando casa. Então pode ser assustador você falar sim até a morte para alguém tão distinto em corpo e em contexto. Isso dá medo. E Chomsky diz, Noam Chomsky é citado no livro, linguista, comunista também, mas a gente pula essa parte. Vamos pensar no linguista. Ele que estuda a língua, que estuda palavras, ele diz que existe muitas gírias. É uma das coisas que mais tem gíria, ele, obviamente vai ser em inglês o estudo dele, muito mais, tantas gírias para morte e órgãos genitais. Gíria para morte e gíria para órgão genital. Sim, hoje em dia tem bastante, eu não lembro muito, fora do contexto atual de memes,
muita gíria para a morte. Mas Chomsky, ele estuda linguística, ou estudava, e diz que tem um monte. Hoje, com a internet, eu sei, eu falo para os alunos de morte em história, eles falam um monte, arrasta para cima. A gente falava pendurar as chuteiras antigamente, vai de F, um monte de coisa que acho que a maioria nem vai entender. E mais um monte, tá? Acho que tem muitos. Mas também para órgão genital. Esse sim, é só você habitar 20 minutos na 5ª série, você vai entender que tem um monte de apelido, gíria para órgão genital. Agora, por quê? Diz ele que as pessoas desenvolvem aí um mecanismo de ocultamento e de agressão para coisas que ela é assustada, é uma coisa que assusta. Ele diz, são coisas que assustam. Morte, genitais, ou seja, invulnerabilidade, assustam. Nós nos sentimos vulneráveis. Então, são coisas ou traz vergonha e a gente quer ocultar, ou traz medo e a gente não quer, como a morte. Então, a gente usa um mecanismo linguístico de ocultamento e agressão a essas coisas. Por isso usamos tantas palavras, gírias para usar. Então, são coisas que nos deixam vulneráveis. Então, quando falamos de sexualidade, óbvio, vocês sabem, tem gente aqui que fica constrangido demais, a gente tem falado há vários domingos, tem gente que sofre para ouvir, sim, porque é uma coisa que assusta mesmo, por ser íntima. Só que somos vulneráveis nesses 2 tópicos. Somos mesmo vulneráveis nesses 2 tópicos, sexualidade e morte. A cruz, porém, encontra glória na vulnerabilidade. Olha isso, nós temos um evangelho de glória na vulnerabilidade, em tópicos vulneráveis, em momentos de sofrimento, glória. Então, seja na morte, seja no sexo, também encontramos glória na cruz. Na cruz. Nós combatemos o pecado, combatemos a ruína sexual, não com culpa e vergonha, que são propensos ao pecado ou do pecado, mas com alegria e descanso. Alegria e descanso. A postura nossa com sexualidade deve ser de alegria e descanso. Como ter alegria e descanso na sexualidade? Casamento. Como ter alegria e descanso na morte? Estar casado com Cristo. Estar unido a Cristo. Então é olhando para o Evangelho, e um Evangelho que traz o justo e justificador. Justo e justificador de Romanos 3, 26. Não é só justificador. Não é só justificador. Não, tudo que você faz, Cristo está aí para te justificar. Então não é, então posso continuar pecando? Posso abundar da graça? Lógico que não. Não. Não é só justificador. Só que também não é só justo. Não é apenas justo. Ele é justiça, ele é justo, ele cobra. Então estou condenado pelos meus feitos. Não fica só na condenação, só na condenação. Ele é justo, nós condenados, condenados, condenados. É justo e justificador. Então entender isso deve nos fazer mais contentos com a nossa vulnerabilidade. Nem autocondenação, nem um mundo que segrega, olha, os puros sexualmente, os impuros, e casem-se só entre si. Não é isso. Não é isso. Podemos então aqui falar, olha, uma pessoa cometeu a fornicação, a outra não. Devem se casar? Os 2 são cristãos convertidos, membros da igreja. Fala assim, melhor não casar. Melhor não casar. É isso que nós devemos anunciar? Uma separação, segregação de puros e impuros. Não existe isso. Não existe isso. Todos nós somos impuros. Todos nós somos purificados em Cristo. Todos nós. Então, neste tópico é extremamente possível ir para o inferno com a virgindade intacta.
É possível ir para o inferno mantendo a castidade. Só que também a imoralidade sexual pode levar, sim, alguém para o inferno. Pode levar para o inferno. Então nós transitamos entre essas duas verdades. Não é isso que é definitivo. O que é definitivo é a cruz. É possível reverter condenação? Sim. A cruz diz que sim. Lembrem-se, Jesus era virgem. Sua noiva não. Nós nos entregamos ao adultério, ao pecarmos. Ele nos amou. É isso que nós oferecemos aqui como igreja. Amor àqueles que caíram. Amor àqueles que caíram. Então, nós procuramos aquilo para o qual o sexo aponta. Ansiamos por fazer parte de um amor tão forte como a morte, ou até mais forte que ela. Sendo assim, agora sim concluindo, último slide para os irmãos ficarem em paz. A visão cristã da sexualidade pode tornar o sexo mais satisfatório, ao tirar a sexualidade do trono da supremacia, diferente do mundo, que tenta, lembra, nós falamos na primeira aula, ou falar sexo não é nada, ou falar o sexo é tudo. A gente não vai para extremos, a gente coloca o sexo também aponta o evangelho. Tiramos ele do trono da supremacia, e por isso podemos desfrutá-lo saudavelmente, com descontração, sem estar no pedestal, podemos tratar isso um pouco mais de forma vulnerável, sem a necessidade da performance, perfeitos nisso, não, pelo afeto, Então, a Bíblia fala da alegria sexual, mas não nos apresenta pontos de vista detalhados, exceto que, o que a Bíblia fala sobre sexo? Então, devemos nos deleitar um com o outro, isso a Bíblia ensina. No casamento, devemos nos deleitar também. Ter relações com frequência, a Bíblia diz isso. Paulo está dizendo isto no texto principal que lemos. Deve ter frequência. E devemos manter o leito conjugal imaculado. Essa é a grande lição. Se sair só de tudo que foi falado, guardar essa frase, é sobre deleite, prazer e alegria. É sobre frequência, continuidade, conhecimento, afeto. É sobre lutar contra o pecado, um leito imaculado, lutar contra a pornografia, lutar contra a fornicação, lutar contra o adultério. É isso. É isso. Então, sexo é bom, mas não é o melhor da vida. Como nós cantamos, né? Para nós, Cristo é da vida o melhor. É Cristo. Então, combata a tentação. Encontre alegria. Combata a tentação, encontre alegria. Mas, voltando à aula do Kleberson aqui, Jesus voltará. Então, vigiem nesse tema. Não sejam pegos desprevenidos. Não levem de qualquer modo este tema. Mas vigiem neste tema. Não vou passar a palavra para ninguém, porque eu não quero apanhar dos demais. Quem quer falar vai ficar chateado, para os outros todos não ficarem chateados. Vamos nos colocar de pé?